Meus cavalheiros e minhas damas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Quero iniciar este vídeo informando para aqueles que caírem de paraquedas aqui que este canal não é um canal religioso, mas sim um canal de transmissão de conhecimento que utiliza a filosofia, a teologia, a ciência, a sociologia, etc., para expor os sofismas e as falácias da sociedade moderna e ajudar os homens a terem uma vida mais tranquila. Apesar do foco deste canal ser os homens, as mulheres podem também se beneficiar do que é transmitido aqui. Ajudar os homens não significa odiar as mulheres. Somente os androfóbicos, os misóginos e os heterofóbicos que gostam de confundir essas coisas. Eu costumo a chamar as mulheres de seres de luz para evitar censuras e também como uma alusão ao culto à dama presente nas igrejas, especialmente as cristãs, e à religião do Ocidente, que é a ideologia muito adotada pelas mulheres ocidentais. Para aqueles que estão vindo da androsfera e conhecendo este canal, quero dizer que dentro do mundo das pílulas, este canal se encontra na White Pill, pílula branca, que é a pílula da aceitação e da superação. Portanto, se vocês ainda estão presos à pílula escarlate ou à pílula preta, muito provavelmente terão muita resistência em acreditar ou irão surtar com muita coisa que é abordada aqui, pois as chances de vocês não terem superado os seus ressentimentos, as suas fantasias, as suas frustrações, os seus anseios, os seus traumas, etc., são altas. Bom, vamos ao conteúdo deste vídeo. O fanatismo religioso é algo muito prejudicial para nós mesmos e para as outras pessoas. Muitos líderes religiosos já se aproveitaram ou se aproveitam do fanatismo religioso para se manterem no poder, lucrarem muito dinheiro, fazer as pessoas cometerem atrocidades uma contra as outras e principalmente contra si mesmas, etc. Tão perigoso quanto o fanatismo religioso é o ateísmo disseminado pela sociedade atual. Ele tem o mesmo objetivo do fanatismo religioso. Ambos querem emburrecer, escravizar, lucrar muito, manter poderosos no poder, etc. Muitos ditadores utilizam o ateísmo para se manterem no poder, colocando eles mesmos no lugar de Deus, recebendo assim toda a adoração e se tornando os donos das vidas das pessoas de sua nação. Na androsfera, a comunidade que mais apresenta ateus é a comunidade da pílula preta. Isso acontece porque nessa comunidade muitos até conhecem a verdade, mas não têm mais esperança em nada, perdem a crença em Deus ou blasfemam contra ele por não terem as suas fantasias atendidas e flertam constantemente com o auto-churrascamento, com muitos fazendo sim, ou seja, com muitos cometendo esse ato. Foi nessa comunidade que eu conheci a falácia de que Jesus Cristo é uma cópia de Horus, e eu via muitos Black Pillers zombando dos cristãos. Eles apresentaram alguns estudos que comprovavam o que eles estavam dizendo, porém, qualquer um que conheça a mitologia egípcia tem total capacidade de refutar tais estudos maldosos e completamente enviesados ideologicamente. A sociedade sabe que a maioria das pessoas prefere acreditar no que lhes agrada do que procurar saber a verdade. Por isso, ela é bem-sucedida na sua manipulação. Apresentarei os argumentos que são utilizados pelos estudos que trouxeram essa falácia e por quem a defende. Horus nasceu da Virgem Ísis em 25 de dezembro, em uma caverna, e foi posto em uma manjedoura. Uma estrela do leste anunciou seu nascimento e ele foi visitado por 3 sábios. Ele teve um pai terrestre chamado Seb, que significa José. Ele foi batizado por Anup, o batizador. Ele tinha 12 discípulos. Ele fez milagres como andar na água e ressuscitou El Osíris. Ele fez um sermão na montanha.
Ele foi pendurado em um madeiro ou crucificado entre 12 ladrões. Ele foi sepultado por 3 dias e foi ressuscitado. Ele era chamado de Cristo, o ungido de Deus, o caminho, a verdade e a luz, o Messias, etc. De acordo com esses estudos e seus defensores, isso prova que Jesus nunca existiu e que é o mito criado a partir do deus egípcio Horus. Isso poderia ser verdade se essas afirmações de fato estivessem presentes na mitologia egípcia. A verdade é que todas essas afirmações são mentiras, já que não constam na literatura egípcia antiga. Primeiramente, a mãe de Horus, Ísis, não era uma virgem. Ela era casada com o pai de Horus, Osíris. Ela é representada como um falcão sobre um Osíris deitado. Não há motivo para acharmos que Ísis era virgem quando engravidou. A maioria dos egiptólogos não afirmam isso. Na realidade, o que existe é uma afirmação de que Ísis praticou o coito com o corpo sem vida de Osíris, e desse ato coital Horus foi concebido. Também não existem evidências de que Horus nasceu em uma caverna e muito menos em uma manjedoura. James Frazer, em sua obra Adonis, Eris, Osiris, diz que Horus nasceu em um pântano e não há evidência de uma estrela do leste ou 3 sábios. Vale a pena ressaltar que os evangelhos não dizem a quantidade de sábios ou astrólogos que visitaram a Jesus. Sobre a data de 25 de dezembro, ela também não pode ser confirmada. A Traditional Festival, a Multicultural Encyclopedia, na página 223, diz que Horus nasceu em novembro. Plutarch diz que Horus nasceu durante o solstício de inverno. Porém, não há evidências de ter sido exatamente no dia 25 de dezembro. Também nunca foi confirmado pelas escrituras sagradas que Jesus nasceu exatamente nesse dia e nesse mês. Seb não é pai de Horus. Na mitologia egípcia, Seb é o deus da terra, ou seja, a terra em si. Não há nenhuma ligação linguística do nome Seb com o nome José. Algumas fontes dizem que Seb é pai de Osíris e não pai de Horus. Não há nenhum estudioso egípcio que tenha conhecimento de Anup, o batizador, que supostamente teria sido a origem, do João Batista. De acordo com algumas fontes, João Batista, da Bíblia, seria esse Anup, o batizador da mitologia egípcia. Isso foi maldosamente inventado por quem estava produzindo esses estudos, que comprovariam que Jesus é uma cópia de Horus. Nunca foi dito na mitologia egípcia que Horus teve 12 discípulos. Fontes como The Gods of Egypt, na página 61, dizem que Horus teve 4 discípulos e outras fontes dizem que ele tinha uma quantidade desconhecida. Horus fazia milagres, mas isso é esperado de qualquer deus. Não há evidências de que ele andou sobre as águas ou que ele foi morto e ressuscitado 3 dias depois. Ele também não reviveu seu pai Osíris, que permaneceu no submundo como o deus da morte. Não há evidências também que Osíris era referenciado com o prefixo El, que é um artigo definido em árabe. Não há nenhuma evidência de que Horus fez um sermão na montanha. Não há evidências de que ele foi pendurado em um madeiro ou crucificado principalmente entre 12 ladrões. Não há evidências de que ele era chamado de Cristo, o ungido de Deus, o caminho, a verdade e a luz, o Messias, etc., ou qualquer outro título que seja associado a Jesus. As pessoas que fizeram esses estudos simplesmente mentiram por falta de habilidade de fazer pesquisas precisas ou simplesmente fizeram isso para tirar a crença das pessoas em Jesus. Porque todas essas afirmações sobre Horus não existem na mitologia egípcia. Até que esses estudiosos consigam fornecer provas verdadeiras para essas afirmações, não há razão para acreditarmos neles. Como eles não foram capazes de fazer isso até agora, a afirmação de que Jesus
não é um mito baseado em Horus, continua sendo verdadeira. Existem também outras afirmações de que Jesus é baseado em algum outro deus de alguma outra mitologia, mas também são sem fundamento algum. Tratam-se de medidas maldosas e desesperadas para tentarem invalidar a crença em Jesus Cristo e principalmente em Jeová. A sociedade faz essas coisas porque ela tem a plena certeza de que vocês não irão pesquisar sobre isso, e se pesquisarem, irão fazer isso em fontes não confiáveis. Vocês devem tomar cuidado de onde vocês buscam informações, com o tipo de conteúdo que vocês consomem, pararem de acreditar em algo só porque faz bem ao ego de vocês, etc. Para não serem vítimas de pessoas mal intencionadas e se afundarem na ignorância. Existe uma outra falácia que também é muito divulgada dentro da comunidade da Pílula Preta, da suposta eliminação da masculinidade sendo feita pela natureza. Os estudos que eles se baseiam são enviesados ideologicamente, e uma das afirmações que eles utilizam é a de que, em muitas espécies, o dimorfismo sexual vem desaparecendo. Mas, na realidade, existem espécies em que o dimorfismo sexual é muito evidente, como por exemplo o pavão, e em outras que ele não é tão evidente assim, como por exemplo os cães. Mas isso não quer dizer que futuramente, certamente, o dimorfismo sexual humano irá desaparecer e que todos seremos andrógenos. Não esqueçam que não é porque um estudo é atual que significa que ele tenha mais exatidão, que seja mais confiável. A sociedade não mede esforços para enganar a vocês. É por isso que eu sempre procuro fontes confiáveis para poder trazer um conteúdo de qualidade e verdadeiro para vocês. Eu prefiro acreditar na ciência séria, que é a ciência sem vieses ideológicos, e nos verdadeiros fatos. Vocês são livres para acreditarem no que vocês quiserem. Se gostaram do conteúdo de hoje, não deixem de se inscrever neste canal, curtam, comentem e compartilhem, mas apenas com pessoas de mente aberta. Até a próxima, senhores, e muito obrigado pela atenção de vocês.